olhos. Ore comigo. Vamos fazer uma oração a Deus agora, pedindo para Deus que Ele tira todo bloqueio, toda amarração, que Ele tira toda a proibição de que nós podemos hoje entender o que Deus vai dizer. Vamos orar a Deus e pedir: Senhor, desarme nossas mentes. Pede para Deus: Senhor, eu quero ser tocado, eu quero ouvir a Tua voz neste lugar, eu quero entender qual é a Tua vontade perante a minha vida. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, Tu és um Deus que cura, Senhor, que sara feridas. A Tua palavra diz, Deus, que todo o controle está nas Tuas mãos. Senhor Pai, que o Senhor pegue em uma mão uma criança, um recém-nascido, e na outra o planeta, e os dois têm o mesmo peso. É esse Deus que nós estamos aqui nessa noite, pedindo para que Ele se manifeste, pedindo para que Ele toque corações, pedindo para que Ele envolva a igreja, pedindo, Pai, para Ti, que o Senhor, Pai, arranque todo bloqueio, todo impedimento, que o Senhor desarme nossa mente agora, para que nós podemos entender aquilo que é Teu e aquilo que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oferecemos, Senhor, louvores a Ti, toda adoração, toda glória, toda honra, todo louvor, tudo aquilo, Senhor, que nós fazemos aqui nessa noite, seja para o Teu nome, para a Tua glória, e que o Senhor, Pai, fale conosco hoje, que o Senhor fale com a Tua igreja, em nome de Jesus. As palmas louvem o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem tomar o assento. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que amém me churuca, gente. Amém? Amém. Queria desejar boa noite a todos. Quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Quem já está pelas outras vezes, que já está vindo, nós já estamos colocando o nome e fazendo a carteirinha de membro, tá? Para vocês. Amém? Irmãos, quem trouxe a Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 7. Como os irmãos que têm estado aqui nos cultos sabe que eu ministro com um tema, e o tema dessa noite é morte ou vida. Fala pro teu irmão que está ao teu lado, morte ou vida. Falar de morte não é muito bom não, mas hoje nós vamos entender qual é o sentido da morte na vida do ser humano, na vida da igreja, na vida da família. Nós vamos entender como ela chegou na humanidade. Livro de Lucas, capítulo 7, no verso 11, está escrito assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com eles iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Amém? Amém. Irmãos, para que nós podemos entender a morte, nós vamos lá no livro de Gênesis, quando tudo começou, na criação. Quero pedir para que os irmãos prestem bastante atenção. Quando Jesus ele cria o homem, o seu maior patrimônio, quando ele cria a sua própria imagem e semelhança, assim diz a Bíblia,
Ele não cria o homem para morrer. Ele cria o homem, como a Bíblia diz, a sua própria semelhança. Ele cria o homem para a eternidade. Ele cria o homem para ser eterno. Deus não criou o homem para que o homem vivesse 60, 70, 80 anos e morresse. Mas Deus cria para que o homem fosse eterno como ele era. E Deus feito o homem, ele viu a necessidade de que o homem sozinho não daria certo. Então ali no jardim do Éden, quando ele coloca a primeira espécie, Adão, ele constitui a família. Ali nasce o que nós conhecemos de grande e famoso hoje, a família. Deus tira da costela do homem e constitui apenas uma mulher, a sua única companheira. Ali Deus coloca a mulher como sua esposa, apenas uma, viu, igreja? Porque se precisasse de 2, 3 ou 4, Deus daria. Por isso que Deus deu apenas uma. O homem tem que ser dono de apenas uma mulher, casado apenas com uma. O ser humano que fica, o homem que tem uma em casa, 2, 3 fora, a Bíblia já no início ensina que não é correto. Se fosse necessário, Deus tinha colocado 3 ao lado do homem, mas Deus coloca apenas uma, porque é algo que é necessário. E ali Deus constitui a família. Deus diz para Adão: Adão, nesse jardim você pode comer de todas as frutas, beber dos riachos, viver uma vida plena, uma vida eterna, porque eu te construí a minha imagem e semelhança. Mas tem uma fruta que está no meio, no centro do jardim, e essa você não pode comer, essa você não pode tocar. Deus coloca limites, Deus coloca regras para Adão. Tudo você pode, menos essa. E quando o nosso inimigo vê Deus estipulando regras e colocando limite, Satanás, ele é o maior sedutor da humanidade, para que o homem e a mulher quebre regras e quebre limite. Então Satanás, ele chega na esposa de Adão e fala assim: Eva, come daquele fruto. Deus te fez a imagem e a semelhança dele próprio, fez o teu marido a imagem e a semelhança dele próprio. Mas se você comer do fruto proibido, você vai ser além de Deus. Você vai descobrir coisas novas. Você vai descobrir algo que ainda você não viu. Você vai ser mais do que você é. E o mal do ser humano é sempre querer mais do que precisa, querer mais do que é necessário. E as grandes mortes, e as grandes guerras e grandes conflitos hoje que nós vemos, as famílias, homens e mulheres, jovens enfrentando, é porque sempre está querendo mais do que precisa, porque sempre está fugindo das regras dadas de Deus, sempre querendo quebrar as regras que Deus nos deu. Pagamos preço hoje, vivemos morte hoje, porque quebramos regra, porque passamos do limite. Aquilo que Deus tinha colocado para Adão e para Eva, da eternidade deles nunca viverem a morte, é quebrado no momento em que eles quebram o limite. Da forma que Satanás seduziu Eva seduziu Adão, e ambos pecaram contra Deus. Naquele momento que eles comem do fruto proibido, não acontece nada, não choveu raio, não choveu canivete, a terra não se abriu, não. A única coisa que foi quebrada ali foi uma aliança criada entre Deus e o homem, chamada obediência, chamado limite, chamado regra.
No momento em que Adão e Eva comem do fruto proibido, a morte entra na vida deles. A morte entra na humanidade. O pecado entrou na humanidade no momento que eles desobedeceram e quebraram as regras. A morte entra ali. E Deus trata de frisar bem na Bíblia que o salário, que o preço do pecado é a morte. Aquilo que Deus tinha construído para ser eterno, não é mais. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus lança uma promessa. Há 2000 anos antes de Cristo: no ventre de uma mulher colocarei um filho, um homem, que esmagará, que vai pisar na serpente. A serpente seduz o homem e a mulher ali. E Deus já lança a promessa do Cordeiro há 2000 anos antes de Cristo. Lá no primeiro livro da Bíblia, onde tudo se inicia, no capítulo 3, no verso 15, Deus já lança a promessa de Jesus Cristo. No ventre de uma mulher, aonde o pecado se iniciou, eu vou colocar alguém que vai vencer a morte, que vai vencer o pecado. Se eu fizer uma pergunta para a igreja hoje: Jesus, ele viveu 33 anos e meio na terra, como eu e você, como homem, sujeito a todas as limitações, a todos os pecados, a todos os problemas, a todos os conflitos, como eu e você. Eu posso fazer uma pergunta para a igreja dessa forma: quem prova que Jesus não pecou nem em pensamento? Quem prova que Jesus nem em pensamento pecou? Teve um rapaz que me respondeu: ele não pecou porque ele é filho de Deus. Eu disse para ele: a grande intenção do Deus vivo foi enviar Jesus para mostrar para a humanidade que há condições de a gente reatar uma aliança com Deus, de mostrar que o homem tem condições de viver uma vida de fidelidade. Jesus morreu na cruz por mim e por você, para mostrar para a humanidade que ainda eu e você tem chance de viver uma vida de aliança com Deus. A grande resposta que Jesus não pecou foi em todos os momentos em que ele cruzou com a morte, em que a morte passou na sua frente, a morte nunca o venceu. A morte nunca teve sucesso com Jesus. A grande prova que Jesus não pecou foi que o salário do pecado é a morte. A morte nunca teve sucesso com Jesus. A morte nunca venceu Jesus. Todas as vezes que a morte cruzava Jesus, a morte era vencida. E eu vou citar alguns exemplos para a igreja. Tinha algo muito forte em Jesus, que era os seus olhos, o seu olhar e a sua fala. Jesus estava agachado, passando o dedo na areia, na terra, no pó. E os religiosos daquele tempo pegam uma prostituta no ato do adultério, no ato do pecado, e traz até Jesus e fala: agora chegou o momento da gente matar ela, porque ela pecou, e quem peca morre. E Jesus, passando o dedo na areia, no chão, ele nem olha para a multidão que envolve. Ele só diz assim: quem nunca pecou? Jesus, irmãos, cada vírgula na Bíblia tem um sentido. A Bíblia trata de frisar que ele estava passando os dedos na areia, e os seus olhos estavam fixados na areia. Jesus olha da onde surgiu o homem e a mulher. Jesus está em contato da onde tudo
começou, o pó. E o pó vem até ele, dizendo-se o dono da razão, querendo julgar a prostituta e matá-la. E ali ele, envolvido com a areia, com os olhos na areia, no pó, ele fala: quem aqui nunca pecou? Se houvesse alguém aqui que nunca tinha pecado, não precisaria de eu estar aqui. Quem aqui nunca errou? Quem é juiz aqui para julgar a prostituta? Os julgadores abandonam as pedras e vão embora. Jesus se levanta e apenas olha para a prostituta, um olhar forte, um olhar de fogo. Vai e não peques mais. Aquela prostituta, se Jesus não está ali naquele momento, a morte tinha chegado para ela como chegou para muitas delas. Mas Jesus ali, no momento que ele estava envolvido, a morte não teve sucesso. Por mais pecadora que ela era, ele não veio para condenar, mas ele veio para libertar. Ele veio para perdoar os pecados mais escuros. Ele veio para trazer aquele que está perdido hoje no meio das trevas e da escuridão. Ele veio trazer vida. Aquilo que o homem quebrou lá atrás, lá no jardim, que foi a aliança, aonde a morte entra, Jesus ele veio para reatar a aliança, para trazer vida. Então ali ele perdoa a prostituta e disse para ela: vá e não peques mais. A outra vez que a morte cruza com ele é quando ele estava a caminho da cidade de Naim. No meio da caminhada dele, vem vários soldados, servo de um famoso capitão, e disseram para ele: capitão pediu para mim vir até aqui, porque ele tem um servo morto, quase morrendo, enfermo, desenganado da medicina. Mas o capitão manda te dizer que ele não é digno de que você entre em sua casa, no seu lar. Jesus é apaixonado por fé. Ele só dá uma resposta. A palavra dele é forte: vá e diz que o servo do capitão já está curado. Aonde ele passava e a morte cruzava com ele, Jesus o vencia. Jesus vencia a morte. Ele vai e segue para a cidade de Naim, no texto que nós lemos. E no meio da trajetória, ele está acompanhado de multidões, de uma multidão, feliz por ver os milagres, ver os sinais, ver as curas. Vê que Jesus em nenhum momento falhou e que em nenhum momento a morte o venceu. Essa multidão acompanha. Só que lá na frente vem outra multidão, que há 3 dias já velava um jovem que tinha morrido e que sua mãe era viúva. A Bíblia trata de relatar que ela era viúva e perde o seu único filho. Naquele tempo, a viúva não poderia casar novamente. Então, quando o marido morria, o filho se tornava o homem da casa. Aí aquela viúva também perde o filho. E ela se encontra em um momento de desespero, sem marido, sem filho, sem o que fazer para dar sequência na sua vida. E quando Jesus cruza com aquela multidão que há 3 dias
velava o filho dela, o sucesso também acontece. Há 3 dias os judeus iam e dizia para ela: não chores. Outro vinha: não chores. Outro vinha: não chores. O velório naquele tempo durava 3 dias, porque tem uma fé judaica que até o 3º dia eles criam que o morto poderia ressuscitar. Então eles só enterravam após o 3º dia, no quarto. Então naquele tempo o velório durava 3 dias. E Jesus se encontra com a viúva de Naim ao 4º dia. Jesus, a palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Se às vezes, se Jesus cruzasse com ela no 2º, ou fosse até o velório, iam dizer que foi a crença dos judeus que fez o filho da viúva ressuscitar. Quando Lázaro morre, só para os irmãos entenderem, Jesus recebe a notícia que Lázaro morreu no 1º dia da sua morte. Ele fica 1, 2, 3 dias, mas ele só volta lá no 4º, quando Lázaro já está no sepulcro, porque ele não divide a glória dele com ninguém. A glória dele é só dele. No 4º dia, enquanto aquele menino estava indo, caminhando pela multidão que segurava a alça do caixão, que levava para o cemitério, ali vinha uma multidão triste, consolando a viúva. E do outro lado vinha uma multidão feliz por ver os sinais de Cristo. Jesus se encontra com essa mulher, e ele também fala a mesma coisa: não chores. A palavra de Deus relata que Jesus pega na alça do caixão e todo mundo para, e ele dá uma ordem para o morto: levanta-te. E a palavra de Deus revela que o menino levantou e falou. A palavra de Deus revela que todos ficaram maravilhados com o que aconteceu ali. Mas o que eu quero trazer para a igreja hoje, em toda essa história, é que se a gente olhar para nós, para a nossa história, e a gente vê em que parte da nossa vida que a morte entrou, em que setor da nossa vida, em que área da nossa vida que a morte entrou, em que momento da nossa vida que nós quebramos regras, ou que nós queremos ser além daquilo que somos, queremos ser alguém que não somos. Em que momento da nossa vida queremos ter algo que não poderemos ter? Em que momento da nossa vida que nós quebramos limites para ser o que nós não precisaríamos ser? É nesse momento, é nessa hora que a morte tem entrado. Hoje nós olhamos para a humanidade e vemos que nós vemos a morte entrar nas famílias. Quantas famílias destruídas nós vemos, quantas famílias morrendo nós vemos. E você acha que esse plano de Satanás é de agora? Não, é de 4.000 anos antes, lá quando Deus restitui a primeira família da humanidade. Satanás, ele luta o tempo inteiro para matar a tua família, para matar os teus sonhos, para matar o teu relacionamento com o teu filho, para matar a tua vida financeira. E sabe como nós nos encontramos? Muitas vezes igual essa viúva. A única coisa que nós estamos levando num caixão e enterrando, porque muitas vezes nós quebramos os limites, porque muitas vezes nós quebramos a nossa aliança que Deus restituiu conosco.
Muitas vezes nós pegamos na alça do caixão e falamos assim, vamos. E vem as pessoas que dizem, teus amigos, e falam assim, não chora. Não chora não. Mas ninguém pode resolver o teu problema. Ninguém pode mudar a tua história. O que eles podem fazer, os teus melhores amigos, é pegar na alça do teu caixão e te ajudar a enterrá-los. O único que tem o controle de mudar a tua história é aquele que aqui hoje está. E quando você entrou para aquela porta, ele já estava te esperando ao teu encontro. Você pode pegar na alça do teu caixão igual aquela viúva, o marido ela perdeu. O maior bem dela, o maior patrimônio que ela tinha era o único filho. E o único filho, a morte chega também. A Bíblia trata de frisar todas essas questões, coisas que nós lemos e nem damos atenção. A Bíblia trata de frisar que Jesus ele põe a mão na alça do caixão. Uma nova aliança ali começa. Uma nova aliança ali começa a ser construída. E aquilo que estava morto, Deus traz vida. Aquilo que estava indo para ser enterrado, há 3 dias já morto, Jesus encontra e traz vida. A morte, quando Cristo está no negócio, ela acaba. O que eu quero trazer para a igreja hoje é que se a gente olhar e falar assim, qual é a área, qual é o setor da minha vida que está morto? O que morreu? O que faz há muito tempo já que eu estou velando ele? As pessoas já acostumaram a bater nas tuas costas e falar, não choras não, é assim mesmo. É dessa forma mesmo. O mundo é assim. Sabe? Morre um casamento, morre um relacionamento. Às vezes você luta tanto tempo para construir algo e no piscar de olhos some. É assim. E muitas vezes nós ficamos procurando quem foi que errou, aonde foi o problema. E o problema é o mesmo problema de Adão, uma aliança quebrada, uma aliança mal feita. Muitas vezes aliança feita com deuses que não existem, aliançado com amizade que amanhã falha, aliança numa confiança em si mesmo, mas amanhã até você pode falhar. A única aliança que nós temos que fazer e que nós temos que nos envolver é com o próprio Deus. Porque no momento em que você se encontra, no momento que você se encontra de frente com Jesus, tudo aquilo que vinha sendo morto na tua vida, tudo aquilo que vem sendo destruído, Jesus manda dizer para a igreja hoje, eu trago vida. Eu trago vida. Eu vim para trazer vida. Eu vim para mostrar para a humanidade que ainda há condição de uma nova aliança, que ainda há condição de você se salvar, de você salvar a tua casa, de você salvar a tua família, de você salvar os teus filhos. Muitas vezes nós queremos ir numa igreja que o pastor é um super-homem, sabe? Que vai lá e faz um milagre na família, que faz um milagre com os filhos, que o pastor faz uma oração e daqui a pouco a conta já está gorda. O problema não, a questão não é o pastor, a questão não é a igreja, a questão não é a placa da igreja, a questão não é a banda que toca, a questão é quem você é o que você decide fazer, é a tua aliança. Jesus disse, eu sou a vida. O Senhor Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Nós precisamos encontrar esse caminho que essa viúva encontrou. Pode ser que o seu caminho tem te levado, pode ser que o teu caminho há muito tempo tenha sido o caminho do cemitério, onde você tenha enterrado os teus sonhos, onde você tem enterrado os teus projetos. Mas o dia que você falar assim, eu abro o meu coração, Jesus vem nesse mesmo caminho ao teu encontro, e Ele vai mudar a tua história, e Ele vai te mostrar um novo caminho, e Ele vai te mostrar uma nova história, para que você possa viver o melhor de Deus. Deus tem vida para nos dar, e vida com abundância. E essa vida com abundância é vida terrena também. Nós temos que viver o melhor dessa terra, e vida no céu, que é a grande promessa, que é a salvação. Mas para isso, até nós chegarmos no ponto da vida, Ele é o caminho antes. E muitas vezes esse caminho ele é estreito, ele é apertado. Muitas vezes esse caminho é um caminho de renúncia, da gente deixar quem a gente é, da gente deixar a vida de pecado para trás. Aí no momento que a gente começa a negar as coisas que nós somos, para viver um caminho verdadeiro, nós começamos a descobrir verdades que antes a gente era cego, que antes a gente não enxergava. Por isso que Ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Vai passar um tempo que no momento que você começou a andar com Cristo, você vai dizer assim: nossa, como eu descobri lindas verdades que antes eu não enxergava. E depois que você conhece a verdade, você descobre a vida. Aí você começa a viver as grandes coisas que Deus tem para vocês, as grandes coisas que Deus tem para essa igreja, as grandes coisas que Deus tem para a família, desde a vida financeira, desde a vida conjugal, desde a vida familiar. Porque Deus traz vida, Deus não traz morte. O que traz morte é aliança quebrada. O que traz morte é caminhos que nós escolhemos andar. Aí nós encontramos a vida, aí nós vivemos o melhor dessa vida aqui, uma vida de prosperidade, de paz, de bênção. Sabe, o segredo da prosperidade é obedecer. Ser obediente no dízimo, ser obediente na tua aliança com Deus, ser obediente na tua vida conjugal com a tua esposa, a esposa com o marido, o marido com a esposa. Ser obediente na tua vida financeira. Sabe, muitas vezes nós queremos mostrar para as pessoas que nós temos, que somos. Aí nós quebramos os limites, nós quebramos as regras. Aí nós vamos pagar preço por isso, porque nós muitas vezes queremos ser o que não somos. Você sabe qual foi a ideia que o diabo vendeu para Eva? Come da fruta proibida, que você vai ser igual a Deus, vai ver igual a Deus, querendo ser algo que não é. Você sabe por que o diabo caiu do céu? O grande anjo de luz foi expulso do grande céu, porque ele quis ser igual a Deus. O mal da humanidade é sempre querer ser o que não pode ser, sempre querendo viver o que não pode viver, nunca está satisfeito com aquilo que é. Nós precisamos encontrar esse caminho. Essa viúva, naquela caminhada 3 dias, como eu disse, ela só escutava: não choras. Ela já estava enterrando a segunda pessoa que ela amava. Praticamente ela estava enterrando a sua família inteira. E ela só escutando. A Bíblia trata de dizer que a multidão acompanhava a viúva, sabe, para ver a tua desgraça, para ver teus sonhos indo por água abaixo, para ver os teus sonhos sendo enterrados a multidões, arquibancadas, vendo a tua desgraça, sabe? A Bíblia trata de dizer que a multidão acompanhava, a multidão ia ajudar ela a enterrar o maior patrimônio daquela mãe, que era o filho. Mas Deus é tão tremendo. Jesus usa dessa história para eternizar na história do Evangelho,
para dizer que a morte nunca o venceu. Nunca o venceu. No momento que ele cruzou com aquele caixão, ele fez uma nova aliança com aquela família. E aonde estava morto, ele traz vida. Eu quero dizer para você, se você entregar a tua vida para Deus, se você entregar os teus sonhos, entregar os teus projetos, aquilo que está morto na tua vida, o Senhor vai trazer vida hoje. Aquilo que já morreu na tua história, Deus vai fazer viver novamente. Aquilo que já disseram para você, aí não adianta mais, Deus vai trazer vida novamente. Porque no momento que você colocar o dono da vida na tua história, nunca mais a morte vai chegar em você. Podemos morrer fisicamente. Para o cristão, ele não morre, ele só dorme e vai para a eternidade. Se você entregar a tua vida para o dono da vida, nunca mais a morte chega na tua história. Jesus tem te trazido a essa igreja para falar no teu coração que Ele quer mudar a tua vida, que Ele quer mudar a tua história. Só que Ele precisa que você abra a sua casa, que você abra a tua vida. Ele precisa que você tome decisões, sabe? Muitas vezes você não diz assim, eu estou cansado. Muitas vezes você não olha para o teu marido, ou para tua mãe, ou para o teu filho e diz assim, faz tanto tempo que eu estou nessa vida, mas eu estou cansado. Tenho lutado. Tenho recebido tapinha nos ombros e disse assim mesmo, é assim mesmo. Não choras. Jesus disse para aquela mulher, não choras, que agora eu trouxe vida, que agora eu faço viver o teu sonho, eu faço viver a tua história. Aí você pode perguntar, o que é preciso que eu faça para que Deus traz vida para mim de novo? Eu não sei em que área da tua vida, viu, meus irmãos, que alguma coisa morreu, mas eu sei que existem mortes. Porque quando a gente fala de morte, a gente imagina que é morte física, o camarada morreu e enterra. Não é isso não. A morte é sonhos. A morte que chegou na vida de Adão e Eva foi a morte da eternidade, do relacionamento, da intimidade com Deus. Tem tantas pessoas que não conseguem mais se relacionar com Deus, ser íntimo de Deus. Tem tantas pessoas que têm ministérios lindos, mas que quebram aliança e se perdem. E a morte chega. A gente vê ministério acabando, a gente vê família acabando. Deixa o dono da vida entrar na tua história. Deixa o dono da vida entrar na tua casa. Queria pedir para a igreja ficar em pé. Queria chamar os músicos aqui na frente. Os irmãos entenderam a palavra? Os irmãos entenderam o que Deus falou conosco? Eu quero cantar um hino que diz: entra na minha casa, muda a minha história, me ensina a ter santidade. Enquanto nós vamos cantar esse louvor, eu quero pedir para os irmãos, fechem os olhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Nos traz vida, Jesus. Aleluia. Eu quero subir